Oi, para encerrar essa aula, eu vou mostrar alguns exemplos um pouquinho mais sofisticados, onde eu trabalho com loops, né, com laços for, usando acumuladores ou não, né, mas de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, né. Vou começar com esse exemplo aqui, né, um problema interessante, né. A gente sabe que a linguagem Python tem a função, é o operador de potência, né, se eu faço, por exemplo, 2 asterisco asterisco 4, ele vai fazer 2 elevado à quarta potência, e ele vai fazer o 16. Mas suponha que, por exemplo, a gente não tivesse esse operador asterisco asterisco. Como é que você faria um programa, né, que utiliza um loop for para calcular a potência de um número elevado a um expoente, né? Uma base elevada a um expoente. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer 2 à quarta, como é que você faria? Bom, eu tenho que fazer o computador fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? É uma repetição, né? Se é uma repetição, é um loop, pode ser um loop for 4 vezes, né? Nossa range aqui é 4, é o nosso expoente. E a nossa base vai ter que ser multiplicada 4 vezes. Então, o que muda aqui, na verdade, quando a gente for encontrar a solução, que o que eu vou acumular, né, diferente dos exemplos anteriores, eu não vou acumular somando, mas eu vou acumular multiplicando. Então, vou ter que trabalhar aqui com um acumulador multiplicativo. Então, isso muda e torna esse exemplo aqui, então, um pouquinho mais sofisticado. Mas não é complicado, né? A gente só tem que pensar, né, como funciona o acumulador aditivo, né? Ele começa de zero, que é o elemento neutro, e eu incremento usando mais igual, né? E vou alterando o valor dele. Aqui, o nosso acumulador multiplicativo não vai ser mais uma soma, vai ser um produto. Ele começa de zero? Não, né? Porque o elemento neutro da multiplicação não é zero, né? Então, nosso produto aqui que vai guardar o valor final, né? Começa com um valor inicial, mas vai acumulando valores até no final ele ter o valor da potência, né? Por isso que a gente deu ele o nome de potência. Ele começa do elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. Mas quantas vezes eu quero multiplicar a nossa base? Bom, primeiro eu tenho que perguntar ao usuário qual é a base, né? Então, vamos lá. Faz um input da base. No caso aqui, eu coloquei a variável b para guardar a base. E a variável e para guardar o expoente. Então, no nosso exemplo, b seria 2 e o e seria 4, né? Mas poderia ser qualquer número aqui. Poderia fazer 3 a sexta, né? 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, né? E aí eu teria diferentes valores de base e expoente. Estou usando 2 a quarta aqui apenas para ilustrar como isso vai funcionar. Bom, ainda não fiz o loop, né? Até aqui é só o processo de inicialização das nossas variáveis. Na primeira, nosso acumulador vai começar com o elemento neutro, no caso aqui da multiplicação é 1, e nossos valores aqui vão ser introduzidos pelos usuários. Aí vem o loop, né? Primeiro, nosso contador aqui vai contar quantas vezes. Quantas vezes eu vou ter que repetir essa coisa, né? Base vezes base vezes base vezes base. Expoente vezes, né? É vezes. Então, o nosso contador agora vai trabalhar numa range de quanto? Bom, quantas vezes eu vou fazer, né? No caso, eu quero fazer 2 a quarta, eu quero fazer b vezes b vezes b vezes b. Eu quero fazer 4 vezes, né? Começo, então, de 1 e vou até 4. Mas para ir até 4, eu faço a minha range e terminar no 5, porque o 5 não entra, né? Então, o valor de E aqui, se for E mais 1 vai ser 5, né? Se o E for 4, E mais 1 vai ser 5, ele vai contar de 1 a 4. Se eu quisesse fazer a potência, décima potência, eu faria, né, 11 aqui, né? E mais 1. Então, quando eu coloco E mais 1, ele vai pegar o valor que o usuário digitou e somar mais 1, ele vai ter a faixa, o final da faixa, que não entra, né? Então, ele vai até um número antes do final da faixa, de 1 até aquele número. Ele vai repetir esse loop, né? Vai fazer essa multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 3 vezes 3 vezes 3, dependendo do valor da base que você digitar, é vezes. E o que eu faço aqui no acumulador? Bom, a gente tinha visto lá no caso de somas que a gente estaria somando o valor dentro da nossa variável acumuladora. Mas como aqui eu não estou acumulando somas, eu estou acumulando produtos, então eu começo com o elemento neutro e vou acumulando
as bases, né, o valor da base dentro da potência. Então, na primeira vez, suponha que a gente esteja fazendo 2 à quarta, né? Então, o B aqui é 2, e minha potência antes era 1. Então, eu vou fazer vezes igual a 2, ou seja, eu vou pegar o valor anterior e multiplicar pela base, por 2. Então, o valor de potência, inicialmente, na primeira rodada do loop, vai terminar com 2. Na segunda rodada do loop, ele vai multiplicar 2 novamente pelo valor atual de potência, que é 2. Então, 2 vezes 2 é 4, o valor de potência que vai ser guardado é 4. Aí vai fazer a terceira rodada do loop, com o contador igual a 3, o valor de base continua 2, ele vai pegar o 2 e multiplicar pelo valor atual de potência, que é 4, e vai dar 8, e vai guardar o 8 dentro de potência. E na última vez, na quarta vez, porque o nosso expoente é 4, então ele vai, né, fazer o range 1, 2 até 4, e eu vou pegar o 2, vou acumular no valor atual, que é 8, e ele vai guardar na nossa potência o valor 16. Então, a gente no final termina, né, o loop vai rodar 1, 2, 3, 4 vezes, terminou, potência, nosso acumulador multiplicativo guarda o valor da potência, e pode ser apresentado, então, ao usuário o valor final dessa potência. Então, base elevada ao expoente, a segunda potência, terceira potência, quarta potência, o que seja, é o nosso valor final aqui da variável potência. Esse é um exemplo um pouco mais sofisticado de acumulador multiplicativo, né? Mas não é tão difícil de entender. Ele guarda os mesmos princípios dos acumuladores, né? O acumulador tem que ser inicializado antes do loop e dentro do loop ele tem que ser alterado. E no final, quando termina os loops, ele é apresentado o valor final do acumulador. Tem algumas coisas a mais aqui, porque o usuário teve que escolher base expoente, né? Mas não tem nada demais aqui, certo? Mas observe, a contagem é sempre usando for e usando range. Se você entendeu bem range, então fica fácil de entender esse novo conceito de acumulador multiplicativo, porque você já entende o conceito de um loop for com range. Bom, e aí a gente passa para um 10º exemplo, que é um exemplo divertido, que tem a ver com uma coisa que vocês aprenderam no ensino médio, na escola, né, que é calcular o fatorial. E aí vocês lembram, né, como é o fatorial, né? Uma das maneiras de calcular o fatorial é multiplicando aquele número várias vezes. Então, por exemplo, suponho que eu quero o fatorial de 3, eu vou fazer 1 vezes 2 vezes 3. Se eu quero o fatorial de 5, né? Vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Bom, tem uma repetição aí na jogada, né? E vou acumulando, só que o acúmulo aqui também é multiplicativo, é um produto, né? Esse fatorial que vai sendo guardado, ao acumular, também vai multiplicando o valor inicial. Primeiro 1, depois 1 vezes 2, né? Depois 1 vezes 2 vezes 3, né? Vai acumulando com o 3. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, acumula com o 4, né? Multiplicando. Até chegar ao valor final, né, do fatorial que eu quero. Então, bom, não é tão diferente da potência como a gente fez antes. Tem que ter um acumulador multiplicativo. O que muda em relação ao exemplo anterior é que lá, no caso da potência, eu estava repetindo, sempre multiplicando por b, né? Porque uma potência é assim, é uma base repetida, multiplicada, expoente vezes. Então, ela se repete. B vezes B vezes B vezes B. Aqui não, no caso do fatorial, eu estou fazendo 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, o meu contador é que vai interessar agora, né, como o elemento a ser multiplicado. Então, vamos ver isso acontecendo, né? Eu começo, então, com a variável do nosso acumulador multiplicativo, né? Começando com o elemento neutro, no caso é 1. E vou fazer o meu fatorial primeiro. Eu tenho que perguntar para o usuário qual é o número que ele quer tirar o fatorial. Então, uso um input aqui para guardar esse número aqui que eu botei na variável n. Aí depois eu vou ter que fazer um loop. Quantas vezes, gente? Bom, o nosso produto ali já contém o primeiro elemento do fatorial, né? O fatorial não vai ser, se for fatorial de 5, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. O 1 já está ali em produto, então eu não preciso começar do 1, eu posso começar meu loop do 2. E seguir adiante, né? Do 2 eu vou terminar onde? No n. Bom, lembra que no final da faixa a gente tem que ser o número que não entra, né? Então, eu vou botar n mais 1 no final da faixa. Faço nosso contador, né? Contar de 2 até n mais 1.
Ele vai contar 2, por exemplo, suponha que eu tenha botado 5, ele vai contar 2, 3, 4, 5. Ele vai fazer esse loop 4 vezes. Se eu coloco 10, ele vai fazer 2, 3, 4, até 10. Então, ele vai fazer isso 9 vezes. Ele não precisou, né, contar 10 vezes, porque a primeira vez já foi contada aqui. Eu poderia contar de 1 também, né, mas seria repetitivo e desnecessário, né? Porque 1 não vai alterar. E a sacada aqui está dentro, né, do loop, né? O que é que eu tenho que fazer com o meu acumulador multiplicativo? Meu produto tem que ser mudado como? Vou fazer produto vezes igual, como eu fiz lá no caso da potência. Só que vezes igual a quem? Bom, cada vez vai ser um número diferente que eu vou multiplicar, né? Na primeira vai ser 2, na terceira vai ser 3, na quarta vai ser 4, na quinta vai ser 5, de acordo com o fatorial que eu quero calcular. Então, vou fazer, em vez de ser vezes igual a um valor fixo, né, como eu fiz lá com a base, no caso da potência, eu vou fazer vezes igual ao contador, porque o contador está sendo alterado. Com isso, então, meu produto vai rodar aqui 4 vezes, ele começou de 1, ele vai fazer 1 vezes 2, depois 1 vezes 2 vezes 3, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Vai fazer isso aqui, né, 4 vezes. No final, terminou o loop, ele tem a variável produto contém o valor do fatorial. Então, o fatorial de n vai ser produto. Então, essa é uma maneira de fazer fatorial. Tem outra, a gente vai ver mais na frente, quando a gente trabalhar com algoritmos recursivos, né, e programar recursivamente. Essa aqui é a solução repetitiva ou iterativa, né, do fatorial, para encontrar o fatorial de um número. E para a gente fechar, né, vamos brincar um pouquinho com série de Fibonacci. Todo mundo deve ter ouvido falar, né, dessa série, né, pelo menos se leu algum dos livros de Dan Brown ou assistiu o filme Código da Vinci, ou Anjos e Demônios, não me lembro qual, acho que foi no Código da Vinci, né, gente? Eles falam da sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci, ele tem uma fórmula, né, que tem 2 valores iniciais, né, como se fosse uma função, né, que é definida por 3 maneiras. Na primeira maneira, se o Fibonacci do número 0 é o próprio 0, o Fibonacci do número 1 é o próprio 1, e o Fibonacci dos números seguintes vai ser sempre a soma dos 2 anteriores. Então, Fibonacci de 2 vai ser Fibonacci de 0 mais Fibonacci de 1, Fibonacci de 30 vai ser Fibonacci de 28 mais 29, Fibonacci de 102 vai ser Fibonacci de 100 mais 101, né? Então, assim funciona essa função. Essa é uma função recursiva, né? Como é que eu faço para implementar, para fazer um programa que me diga o valor de Fibonacci? Suponho que o usuário digite, eu quero Fibonacci de 7. Então, o N vai ser 7. Bom, o N vai ser 7, então ele vai ter que fazer o Fibonacci de 6 mais o Fibonacci de 5. Se N é 7, N menos 1 vai ser 6, e N menos 2 vai ser 5. Só que eu não sei ainda o Fibonacci de 6 e o Fibonacci de 5, então eu tenho que saber os valores desses anteriores. Então, uma maneira de fazer essa solução é começar contando, né, em vez de contar de cima para baixo, né, do Fibonacci de 7, 6, 5, 4, 3, eu posso começar do Fibonacci de 0, Fibonacci de 1, e vou aumentando, né, calculando os Fibonacci seguintes, o Fibonacci de 2, 3, até encontrar o Fibonacci de N, que é o que está nos interessando, né? Se fosse 7, até chegar ao Fibonacci de 7. Então, eu posso fazer um loop para isso, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu preciso de uma variável acumuladora aqui, né? Que, no caso, é um acumulador agora aditivo, porque eu estou fazendo soma, né? A nossa variável Fibonacci de N vai guardar o valor da soma dos anteriores, a cada vez a soma dos anteriores. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu começo com o valor de Fibonacci 1, né? Porque, tipicamente, nossos valores que interessam não vai ser nem o de 0 nem o de 1. De 0 e de 1 nem precisaria fazer o programa para isso. Então, eu vou fazer, na verdade, começando a partir do Fibonacci de 2, que é o mínimo valor que é diferente, né, dos anteriores. Mas a gente sabe que o Fibonacci de 2, n igual a 2, vai ser o Fibonacci de
n-1, que é 2 menos 1 vai ser 1, e o Fibonacci de 0. 2 menos 2, que é 0. Então, o Fibonacci de 2 é o Fibonacci de 1, 1, mais o Fibonacci de 0, que é 0. Então, eu vou fazer o seguinte, vou guardar nessa variável acumuladora Fibonacci, vou guardar o valor anterior, certo? No caso aqui, começando com o Fibonacci de 2, que tem o valor de 1, que é 0 mais 1. Aí eu preciso, né, guardar o valor anterior. Bom, o Fibonacci, o valor anterior é o 0, né? E a soma vai ser esses dois. Então, agora, eu tenho que perguntar para o usuário, né, qual é o valor de n que ele quer. E vou fazer o nosso loop contar, né, de 2 até n. Ou seja, o n mais 1 não entra. Aí a gente vai calculando, sempre usando o valor atual e o anterior, né, para calcular o seguinte. Como é que a gente faz isso? Bom, uma maneira é usar um número temporário, né, para guardar o valor atual do Fibonacci e fazer o nosso novo valor de Fibonacci, seu valor atual mais o anterior. Por que eu criei essa variável temporária? Bom, para não perder o valor atual do Fibonacci, porque o valor atual do Fibonacci na rodada seguinte ele vai ser o valor anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o temporário, né, ser atribuído à variável anterior após eu ter feito esta conta. Talvez seja mais fácil de ver isso com um exemplo, né? Então, por exemplo, suponha que nosso anterior é 0 e o Fibonacci é 1. Então, eu fiz o meu temporário assumir o valor 1, que vai ser o novo anterior daqui a pouco, né? Fiz o Fibonacci de 2, que vai ser o 1 mais o anterior, que é 0. 1 mais o anterior vai ser 1, vai ser guardado na variável Fibonacci. Então, eu atribuí e mudei o valor, então eu posso perder o valor anterior. Nesse caso aqui, por coincidência, né, como eu estou fazendo 1 mais 0, não estou alterando, certo? Mas eu posso perder. Então, por isso que eu precisei fazer esse temporário, e depois eu pego o temporário e jogo na variável anterior. Então, quem vai ser o anterior vai ser agora o valor temporário. Lembra que o temporário era 1? Na segunda vez, quando o meu contador não for mais 2, mas agora for 3, então eu vou fazer o meu temporário guardar o valor atual de Fibonacci, que é 1. E o meu valor atual de Fibonacci 1 vai ser somado com o anterior, que no caso agora é 1. Então, 1 mais 1 vai ser 2, vou guardar na variável Fibonacci o valor 2. E o meu novo anterior vai ser o valor anterior de Fibonacci, que é guardado em temporário, que vai ser 1. Então, o valor de Fibonacci é 2 e o anterior vai ser 1. Na vez seguinte, se eu estiver rodando mais uma vez, meu temporário vai guardar o valor atual, que é 2. Vou fazer aqui 2 mais 1, vai ser 3, então meu Fibonacci vai ser 3. E meu anterior vai ser 2. Na vez seguinte, o Fibonacci vai ser 3 mais 3, que é 6, e o anterior vai passar a ser 3. Na vez seguinte, o 6 mais 4, que vai ser 10, e o anterior vai ser 6. Então, assim eu vou fazendo até chegar no final, no último número de Fibonacci, que é o N, né, o Fibonacci de N. E aí a gente mostra esse valor que foi acumulado aqui dentro da variável Fibonacci. O exercício mais complicado, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode mostrar isso passo a passo em sala de aula. Fica fácil de entender. Podem olhar também no livro, eu recomendo, né, que vocês vejam os exemplos e as explicações do livro. E às vezes a explicação do livro é bastante didática, né? Então o livro de Raul Vaslavic, né, de tradução à programação com Python, cadê ele? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Onde eu guardei? Está aqui, né? Lembrando, né? Introdução à computação com algoritmos de programação com Python. E esse capítulo de loops é o capítulo 4, se não me engano. Loops for. Que eu
capítulo repetição de comandos, um número fixo de vezes. Então, na página 37 aqui, vocês vão ver esse exemplo, e vai ter vários exemplos interessantes, né, de repetição, e inclusive de um Fibonacci. Ele deve mostrar isso aqui no como fazer. É isso, gente. Eu termino a aula aqui hoje com esse exemplo e pedindo para vocês fazerem esse exercício aqui, né? Quem não lembra de tabuada, talvez a tabuada é uma coisa mais comum no meu tempo do que no tempo de vocês agora. Talvez vocês não tenham estudado com tabuada, mas é o quê? Uma tabelinha que mostra, né, os valores de multiplicação, né, para as pessoas memorizarem, né? Então, por exemplo, posso fazer a tabuada do 7. 1 vezes 7, 2 vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7, 10 vezes 7 que vai dar 70, né? E eu quero mostrar isso na tela. Então, o usuário digita, eu quero a tabuada do 9, e ele mostra no final todos os 10 valores aí para a tabuada do 9. Eu quero fazer a tabuada do 5, mostra os 10 valores para a tabuada do 5. Então, esse é o exercício, né, para vocês. Façam e depois a gente vê ele em sala e façam a lista de exercícios também, né? Tem bons exercícios lá, né, de loops, já é a segunda lista, né? Procurem os exercícios relativos a loops. Se tiverem alguma dificuldade para fazer alguns exercícios de loops, talvez esperem um pouquinho mais, ou olhem só os exercícios do próprio livro do Raul Vasilevich, lá de Introdução a Algoritmos de Programação com Python. Eu encerro então a aula de hoje, e bom trabalho aí para vocês, façam exercícios e a gente conversa mais na sexta. Um abraço e até já, né? Vamos conversarmos em sala.